dizendo, mas como? De todo lugar, de toda maneira eu tento agradar a Deus, e não só a Deus, mas fazer com que a igreja sinta-se confortável na presença de Deus. Mas mesmo assim ainda continua vindo flechadas para me acertar. E quem sabe eu vejo o apóstolo Paulo se sentando numa cadeira e refletindo a respeito da sua própria vida. E aí eu volto no tempo e lembro de Paulo, que era Saulo, que ele se apressa para pegar uma carta, que nessa carta estava descrita o aval, sancionada pelos imperadores da época, pelos sacerdotes da época, por todos os que estavam na nata, aqueles que comandavam o império, a cidade e todo o governo. Essa carta dizia o quê? Você é livre para açoitar, prender e até assassinar todos aqueles que aceitam esse evangelho que está sendo pregado. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo ele foi formado na mesma época em que Jesus estava sendo crucificado. O apóstolo Paulo, ele sai com a carta, um alvará, dizendo que ele pode prender, açoitar e matar os cristãos. E ele até consegue fazer isso com alguns. Só que no meio do caminho, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, para Damasco, uma luz cerca Paulo. Falando de luz, vamos voltar para Gênesis. No início, a terra era sem forma e vazia. E Deus olhou para a terra e disse, haja luz. Quando eu li isso, eu achei que era o sol. Haja luz, aí o sol, puf. Não. Para quem não sabe, o sol foi criado no quarto dia. Então, que luz é essa que Deus disse haja? Aí, com o passar do tempo, vem Jesus olhando para os discípulos e falando, ó, vocês são o sal da terra. Mas não se pode salgar a terra se o sal perder o sabor. Na cultura deles, ele estava pegando o sal e dizendo assim, se o sal perder o sabor, ele é lançado na rua. De fato, o sal era lançado no meio da rua e era pisado pelos homens, porque perdeu o sabor. Então, Jesus ele pegava símbolos da cultura, coisas simples, e apresentava aos discípulos, para que os discípulos entendessem a mensagem que ele estava tentando trazer. Olha só, vocês são sal, vocês são um tempero que dá sabor à comida. Só que se o sal perder o sabor, para nada mais serve, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Jesus, ele estava apresentando o evangelho genuíno aos discípulos, dizendo, se vocês não servirem para o trabalho que eu quero, que eu estou chamando vocês para fazer, vocês vão ser lançados fora. E aí ele vem dizendo de novo, vocês são a luz do mundo. É que meu celular não está aqui. Uma lanterna. Quem conseguir mais rápido aí? O Robson ganhou. Uma lanterna. Acendi a luz, tá? Se eu acender a luz, eu estou no escuro. Se eu acender a luz e fizer isso aqui, eu consigo enxergar alguma coisa? Jesus ele não estava dizendo, vocês têm que andar nas trevas. Ou melhor dizendo, vou parafrasear, tá? Para vocês entenderem. Vocês não têm que andar em trevas. Mas a luz que existe em vocês tem que estar no meio das trevas. Essa luz aqui que está no celular faz efeito com a luz que nós estamos vendo, as lâmpadas que nós estamos vendo na igreja,
Faz algum efeito? Tem algum efeito? Isso significa que não é que eu tenho que deixar de andar com cristão. É porque a luz, ela só faz efeito, ela só traz o seu resplandecedor, ou o seu resplendor no meio das trevas. Se a luz não estiver nas trevas, ela não tem o seu efeito, para nada serve. Era o que Jesus estava dizendo. Obrigado, Robson. Não se pode acender uma lanterna do celular, trazendo para o tempo de hoje, e esconder. Ele estava dizendo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Por quê? Alguém já se deparou com a cidade edificada sobre um monte? Alguém aqui? Ninguém? Quando chega a noite, que todos os moradores acendem a luz, o que o monte faz? Que nem a árvore de Natal, né? Brilha. Por quê? Porque o próprio Cristo estava ensinando os discípulos a serem servos de Deus. Ele estava dizendo assim: o mundo lá fora está em trevas. O pensamento do mundo está na escuridão. Lá fora, todo mundo está tropeçando em todo mundo. E ninguém quer saber de ninguém. Se alguém estiver no chão, todo mundo passa por cima, porque está nas trevas. Ausência de luz. Mas se eu que carrego a luz de Cristo, que foi dita lá em Gênesis, haja luz, e houve luz. E quando Jesus vem e se apresenta na forma de homem, ele disse: eu sou a luz do mundo. E logo em seguida ele fala aos discípulos: vocês são a luz do mundo. Ele estava compartilhando um pedacinho do céu, daquilo que ele formou no primeiro dia da terra. Ele estava dizendo assim: você também é luz. Você também tem que resplandecer no meio das trevas. Você também tem que fazer o papel de cristão no meio do mundo. Eu não te chamei para ser trevas junto com as trevas que estão lá. Eu te chamei para ser luz no meio das trevas que estão lá. A luz cercou Paulo. E o interessante é que Paulo reconhece. Porque Paulo, ele era carrasco, coração duro. Se alguém peitasse ele, ele falava: o que foi? O que é? Hã? Ele ia para cima. Só que a luz de Deus transformou Paulo, o homem do coração duro. Ele cai de joelhos. Não enxerga nada a não ser uma luz. O historiador vai dizer que ele pergunta para os homens que estão com eles: vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Os homens dizem: não, nós não estamos ouvindo nada. O que aconteceu, Paulo? Por que você está no chão? E Paulo: eu estou ouvindo uma voz, e essa voz não é uma voz qualquer. Tem mais alguém com a gente? Não, não tem, Paulo. E aí Paulo começa a indagar a voz: quem é? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Fala comigo, quem é o Senhor? E aí Deus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aqui eu entendo o evangelista. Porque eu, como cristão, não tenho que perseguir você. Você, como cristão, não tem que perseguir a mim. Nós, como cristãos, não temos que perseguir a igreja. Porque o evangelho, ele é amor. Ele é redenção para os que precisam se render.
Ele é paz para aqueles que estão no meio do furacão. Ele é resguarde para quem precisa de um abrigo, de um lugar seguro. Paulo, ele estava com o coração cheio de trevas, perseguindo quem ele deveria abraçar e amar, porque o evangelho que ele aprendeu não foi o evangelho genuíno. Para quem não sabe, Paulo, ele era formado, ele fez, na linguagem atual, bacharelado, doutorado de teologia. Ele sabia de tudo, ele era doutor, carregava um anel no seu dedo de doutor, de mestre. Mas ele teve que se ajoelhar para uma luz. Ele teve que falar assim: Senhor, fala comigo, fala, quem é o Senhor? Se apresenta para mim, porque eu não conheço essa luz, nunca ouvi essa voz, mas eu estou desejando ouvir ela. Fala comigo, quem é o Senhor? Paulo, ele é apresentado para Deus. Com o passar do tempo, ele abriu uma igreja. Evanilson, me recorda, Tessalônica ou Coríntios primeiro? Antioquia. Ele abre uma igreja, a primeira igreja. Ele foi um dos maiores apóstolos a pregar o evangelho, a abrir igrejas. Ele era o homem mais destacado no evangelho. Ele era um homem com a mente mais brilhante que já pôde se ver no meio do evangelho. É tanto que Pedro foi constituído pastor primeiro. Só que quando Pedro chega para os gentios, Tiago também chega para os gentios, ele não quer anunciar o evangelho, eles não querem anunciar o evangelho. Só que chega Paulo perto deles e fala: peraí, o evangelho não é para todos? Não foi dito para vocês no fim, quando ele subiu, ide pregar o evangelho a toda criatura? Aquele que crê for batizado será salvo. Não foi dito isso para vocês? E por que vocês estão restringindo o evangelho? Vocês não são pastores? Por que vocês estão montando uma cerca no evangelho? Até aqui vem o evangelho, daqui para frente não vem mais. Ele estava dizendo comigo: Tiago, você não tem que olhar para cor, raça, tribo, lugar nenhum. Você tem que ir pregar o evangelho. Não é empanturrar, abre a boca, vai, você tem que comer. Não, é falar: você quer? Está servido, você quer? Levanta, pega. Sabe o que Jesus fez para constituir Pedro a pastor? Presbítero, ele pegou, montou uma mesinha de pão e peixe diante de um lago, aonde os discípulos estavam pescando. Quando João olha e vê que é Jesus, ele encosta em Pedro e fala: Pedro, Jesus, Pedro. E ele não pensa duas vezes, ele tira a roupa, pula dentro da água e sai nadando. Vai abraçar Jesus. Jesus, eu senti sua falta. Só que Pedro, envergonhado, ele tira a roupa devagarzinho e pula para o outro lado. Faz uma volta até chegar na margem. Ele estava envergonhado. Ninguém sabia, nenhum dos discípulos sabiam que ele tinha negado a Jesus. Mas Jesus sabia. E Pedro, envergonhado, dá uma volta, chega na margem. E aí Jesus, eu conjecturando, né? Pedro, quem sabe ele pensa: é agora. Agora que ele vai falar os meus pecados para todo mundo. Vai falar que eu neguei ele para todo mundo. E quem sabe Jesus: vocês pescaram alguma coisa? Tem peixe aí? Pedro baixa a cabeça, balança. Então pega aqui que tem um favo de mel aqui, tem pão, tem peixe,
na brasa, pode comer. Os discípulos tudo avança, come. Pedro com vergonha pega um pedacinho, come, vai para a beira do lago. E fica comendo ali, olhando a margem do lago. E aí Jesus, quem sabe de novo, Pedro, come mais um pouco, você está tão distante. Fica mais perto. Isso é Jesus tentando fazer Pedro ser pastor. Se aproxima, Pedro. E Pedro com medo, ele vai falar que eu neguei. E eu não neguei só uma vez, não, eu neguei 3. Aonde eu coloco minha cara agora? E aí quem sabe ele vai comer, vai para a margem. Só que o interessante é que quando Jesus vê que você não se achega para ele, ele vai até você. Ele olha Pedro distante, chega perto de Pedro. Pedro distraído, olhando quem sabe para as ondas. E ele fala assim, Zé. Pedro? Quem sabe Pedro toma um susto. Sim, Senhor. Quem sabe Jesus, tu me amas? Ou melhor dizendo, vamos trazer para o original? A primeira pergunta de Jesus para Pedro foi: você gosta de mim, Pedro? E aí Pedro do outro lado: o Senhor sabe que eu gosto. O Senhor sabe que eu gosto. E quem sabe na cabeça de Jesus: mas espera aí, eu morri por ele, ele só gosta de mim? E aí ele volta e faz a pergunta de novo: Pedro, mas você gosta quanto de mim? E aí quem sabe Pedro: Jesus, mestre, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor, né? E com a cabeça baixa, ele vai falar que eu neguei. Ele vai jogar na minha cara que eu neguei. E quem sabe você entrou aqui com vergonha. Ele vai falar os meus pecados para alguém. E alguém vai revelar os meus pecados. Porque eu cometi pecados. E eu estou com vergonha, nem sei como orar. E ele vai falar. E aí Jesus, já que Pedro não vem até mim, eu vou até Pedro. Você falou que gosta de mim, Pedrão. Mas eu te ensinei muita coisa. Eu morri numa cruz por você. Isso é coisa só de gostar? É só de ter gosto pela pessoa? E aí quem sabe Pedro do outro lado, com os olhos cheios de lágrima: eu não gosto só do Senhor não, Deus. O Senhor sabe que eu o amo. E quem sabe a conversa de Pedro e Jesus foi mais além, né? O Senhor sabe que eu tentei. Eu tentei ir para a cruz junto com você. Só que o Senhor não deixou. Eu mirei na cabeça do soldado Malco e era para matar ele, só que ele desviou. E o Senhor disse que era para me esconder a espada porque eu queria ir para a cruz com o Senhor. Só que o Senhor não deixou. E quem sabe Jesus olhou para Pedro: Pedro, a minha ideia não era você morrer junto comigo. Eu preciso deixar alguém de confiança. Eu preciso deixar alguém que carregue o evangelho, a cruz por mim aqui na terra. Agora a pergunta é: a dor que eu senti na cruz, você consegue sentir até o dia que eu te levar para mim? Porque o caminho é estreito.
só que leva à salvação, Pedro. E aí, você me ama quanto, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo muito, Jesus. Então pastoreia a minha igreja. Só que Paulo, ele olha, e quem sabe Pedro divulga essa história com todo mundo, ou os discípulos que estavam ali, naquela refeição, ouviram a conversa que Jesus teve com Pedro. E quando ouviram, essa história saiu, foi divulgada. Pedro é pastor da igreja, e Jesus perguntou para ele se ele o amava. E quem sabe Paulo ouviu essa história e falou: Pedro, você não disse que amava Jesus? E Jesus não te ensinou o que é amar? Por que você está restringindo o evangelho para os gentios? Só que o apóstolo Paulo, ele foi na contramão dos discípulos. Enquanto os discípulos queriam pregar só para os judeus, só para os que era sabedor da lei, ele queria ir além, ele queria conquistar tudo. Só que Jesus, ele puxava a rédea e falava: não, Paulo, é por aqui, eu quero que você conquiste os gentios. Porque nenhum dos discípulos que eu deixei constituir como pastor querem divulgar o meu evangelho para eles. Agora, uma coisa eu trago aqui para a igreja. Toda vez que você ler a Bíblia e ver que Paulo assassinou cristão, não taque pedra nele não, tá? Agradeça a Deus pela vida dele. Porque se não fosse ele, nem eu e nem você estaríamos aqui. Ah, mas aí você já está indo além. Não é Jesus, não é Deus que nós temos que ir. Eu estou falando para você agradecer a vida de Paulo, não adorar ele. Porque Paulo foi o que se prontificou: eu vou. Só que mesmo assim a igreja de Coríntios ouviu as histórias e falou: ei, ele não é o grande apóstolo Paulo? Por que ele está relaxado dessa forma? Por que ele está fazendo isso? E aí Paulo, ele vem trazendo uma resposta para a igreja de Coríntios: irmãos, eu quero lembrar para vocês, porque parece que vocês se esqueceram do evangelho que foi anunciado para vocês. E aqui eu trago uma reflexão. Para quem não sabe, um navio, talvez até nos dias de hoje, é mantido no porão do navio escravos. Hoje a tecnologia avançou e talvez não precise mais de remo. São motores, mas ainda existe escravos no porão do navio. Na época de Paulo ele traz essa alusão para a igreja de Coríntios: eu sou como os que vieram por último. É como se fosse assim. Por favor, vocês se coloquem de pé, vocês três. Façam uma fila, um atrás do outro. Pode vir mais para frente. Vem mais para frente. Vamos supor que o evangelista, ele é o capitão do navio. Quem entende de navio vai falar para mim o que vem depois. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ó. O que governa o navio? O que pilota? O marinheiro. Vem o capitão passa a ordem para o marinheiro, depois vem os tripulantes são tanto quem rema, tanto quem, eu esqueci o nome, da vela, são aqueles que desatam a vela para o navio tomar velocidade. Todos esses fazem um trabalho para que o navio continue a andar. O capitão,
Ele só olha o mapa, dá a direção para o marinheiro, e o marinheiro conduz. O marinheiro é quem dá a voz para todos esses que trabalham no navio. Então, a ordem foi dada pelo evangelista. O marinheiro dá a direção e conduz o navio com a voz: vela tal. E aí todos os tripulantes têm que correr para fazer o negócio acontecer. O presbítero Darciano e eu, nós somos tripulantes. O resto ali é tudo líder, chefe, né? Acontece o quê? Eu sou o último. Eu sou escravo. O presbítero Darciano, ele é um tripulante normal. Ele faz se ele quiser. Se ele sentir vontade de ir no banheiro, ele pode ir. Eu não. Sou escravo. Para quem não sabe, um escravo dentro do navio, ele não tinha o direito de se levantar do banco do remo. Ele era amarrado no remo. Ele tinha uma algema trancada no seu pulso e no remo. E os pés da mesma forma, trancado o tornozelo no navio. O direito dele não era nenhum a não ser de... Poderia acontecer o que ia acontecer, ele não podia parar de... Pode vir a tempestade que for, ele não parava de... O evangelista deu a ordem. O marinheiro está conduzindo o navio. O presbítero Darciano sentiu vontade de ir no banheiro, ele vai. Mas eu continuo. A diferença do presbítero Darciano e para mim é que eu recebo chibatadas, Darciano não. Darciano no começo recebia. Depois que viram quem ele é, ele de boa, fica livre. Tiago não. Paulo, ele estava dizendo para a igreja, pode sentar. Obrigado. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: eu sou um dos últimos que vieram. E quem sabe a igreja de Coríntios não entendeu. Aí ele replicou dizendo: eu estou dizendo que eu estou amarrado no navio. Quando batem a tempestade, você se esconde, mas eu não, eu continuo. Quando vem o vento tentando rachar o navio no meio, vocês param de remar. Eu não, eu continuo remando. A chibatada vem nas minhas costas, vocês param de receber chibatadas. Eu não, eu recebo chibatadas e continuo remando. Eu não paro. Eu sou menor, mas eu continuo trabalhando. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você continua trabalhando. Mas a tempestade veio, está assolando o navio que você está, e você continua trabalhando. Só que o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: eu não paro. Ele estava dizendo como a canção: eu não vou parar, rasgarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, rasgarei minha vida aos seus pés. Eu lembro quando eu era criança, eu sentava nesse banco que o irmão Nilton tá. Para quem não sabe, a mesa de som era aqui. Eu ficava, desculpe a palavra, desculpe a expressão, eu ficava infernizando a vida do Léo, o sonoplasta daqui. Oh, me ensina, me ensina, me ensina. Eu não me esqueço de um congresso que teve aqui, que quem pregou foi o presbítero Emerson, lá, Edson, da Diadema. Ele pregando, eu comecei a chorar aqui, nesse primeiro banco.
A oração de criança é tão sem nexo, sem pé e sem cabeça, que eu falei, se eu te pegar, Satanás, eu te arrebento. Mas eu te arrebento com força. E eu lembro que eu chorava. O desejo de toda criança, quando entrava dentro de uma igreja como essa, era de falar em línguas, pegar um instrumento e saber tocar. Por quê? Porque se algum músico faltasse, ele estava aqui no lugar do músico. Se alguém pedisse para ele ter oportunidade, ele vinha com toda a força. Eu quero, mesmo se eu não souber falar. Mesmo se eu falar que foi Noé quem sacrificou o filho, subiu o monte Moriá. Mesmo que eu falasse isso, eu queria saber falar. E hoje parece que a gente é um dos últimos. Um dos últimos que ainda continua remando. Parece que ninguém tem mais o desejo, nenhuma criança mais tem o desejo no coração. Eu quero crescer, sentar do lado do meu pai no culto e prestar atenção na palavra. E parece que os pais não estão mais interessados em ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar. Porque eu lembro, minha mãe ensinou eu e Levi a se trocar. Graças a Deus. E ela esperava a gente terminar de se trocar, colocava um ou outro sentado em cima da cama, presbítero. E ela vinha na nossa frente e falava assim, ó. Se você levantar do meu lado, vou nem falar nada. Já sabe, chegar em casa, ó. E tinha dia que eu tentava levantar e ela vinha no beliscão aqui, ó, na coxa. E quando eu abria a boca para gritar, ela... Espera para gritar quando chegar em casa. Fica aí. E graças aos ensinamentos da minha mãe e do meu pai, hoje eu posso pegar a Bíblia e falar, ó, tem um lugar reservado para você. Aliás, tem 2 lugares reservados para você. Você escolhe qual que você quer ir. Só que hoje é triste, a gente entra dentro da igreja, tem gente com o celular na mão, preocupado com a live, se está acontecendo a live. Tem gente com o celular na mão, procurando uma foto no Instagram para curtir. Tem gente com o celular na mão, procurando a respeito da vida do irmão, que nem está aqui. Tem irmãos que vêm até para o culto, mas estão preocupados com a panela que deixou em casa para terminar de cozinhar. Preocupado com o dia seguinte, o que vai acontecer no serviço. Sabe o que Jesus dizia? O dia de amanhã não é de vocês não, velho. Mas Jesus, esse templo aí não é o mesmo templo que você falou que vai ser restituído depois de 3 dias? Como é que é isso? Quando o Senhor morrer, vai ser a época que vai ser restituído os reis? Como é que é? E aí Jesus, ele não tinha papa na língua, ele dava na emenda. Como diz uma pastora que eu conheço, ele dava na emenda. Para o crente sair torto assim, ó. Ai. Sabe quem foi que saiu mancando? Jacó. É nesse período aí, Senhor. Ó, é o seguinte, isso aí não compete a vocês. Não é do seu dever se preocupar com isso. Já ouviu o ditado? Cada quem com seu cada quem? Eu vivo dizendo isso para um monte de gente. Cuida da sua vida.
Porque enquanto eu perco tempo tentando acertar a vida de alguém, a minha vida está, ó. E eu perdendo tempo com a vida de outro. A mensagem que eu acredito que Deus me deu foi essa, a respeito de Paulo tentando justificar uma igreja que estava julgando ele, a forma com que ele liderava, a forma como ele anunciava o evangelho. Só que graças a Deus, Paulo ele era escritor, escrevia cartas. E ele escrevendo cartas, ele escreveu para Coríntios dizendo, ó, eu sou sim o dos últimos. Eu sou sim o dos últimos. Eu não sou digno de ser chamado crente, cristão, porque eu nunca vou me esquecer do que eu fiz lá atrás. Eu matei gente, sim. Eu açoitei, eu bati em gente, sim. Eu prendi gente, sim. E é essa mesma gente que eu hoje amo. E hoje eles estão tentando me açoitar. Só que eu não me importo não, o açoite vai vir, mas eu continuo. Porque o barco não pode parar. A tripulação não pode ficar extasiada no meio do oceano. Ela tem que chegar no porto. Ela tem que chegar num lugar seguro. Ela tem que sair do meio dos vendavais das águas. Deus, Ele está dizendo comigo e com você, não importa o açoite que vier. Você é um dos pequenos, você é um dos menores, você é um dos últimos. Apesar de estar amarrado no navio, tomando açoites, as ondas vêm bravias, fortes, tentando te afogar. Mas não pare, não desista, continue remando, continue trafegando. Uma hora você vai chegar no porto, no lugar seguro. Tem uma frase que meu pai carrega junto com ele. Toda EBD ele fala, todo culto de oração nas terças-feiras ele fala, às vezes até nas quintas-feiras ele fala, Pastor Antônio Carlos, o lugar que você está vendo vazio aí, poderia estar cheio. Mas infelizmente a gente tem uma língua, né? Estou generalizando a gente, nós. A gente não consegue segurar ela dentro da boca. Tem gente nova chegando, vamos amar essas pessoas. Vamos abraçar essas pessoas. Como eu disse aqui no início da mensagem, você cantou, elogiou a Deus dizendo, me ensina, Pai, o caminho que eu devo seguir. E às vezes é até verdade o que você cantou, para me curar, porque você tem que ser curado primeiro para depois curar alguém. Você tem que ser salvo para depois salvar alguém. Já viu um salva-vida se afogando e tentando salvar alguém? Não tem como. Ou ele sabe nadar ou ele não sabe. Então vamos aprender primeiro. O Levi, ele sempre fala também, quarta-feira está livre para você visitar alguém que você sentiu saudade ou que você acha que deveria que estivesse aqui. Jovens, fiquem firmes. O que o mundo, eu não vou mentir aqui, porque eu estou dentro da igreja, estou no altar de Deus. O que o mundo tem lá fora enche os olhos, não enche? Dá vontade de fazer, não dá? É muito bom fazer, não é? Dá uma sensação de ser poderoso, não dá? O mundo lá fora tem muita coisa para você fazer. Eu não vou mentir, não vou ser charlatão de dizer aqui, o mundo lá fora não tem nada para te oferecer. Tem sim, tem. Só que é passageiro, tá? De manhã a dor de cabeça vem. De manhã, ou às vezes quando o dinheiro acaba, não tem nenhum. Ei, parça, que estava com você no dia passado. Não tem nenhuma amiga, não tem.
Sabe quem é fiel e é leal a você? Ele nunca te deixou, nunca te esqueceu. Deus. Se coloque de pé. Eu não sei se você entendeu a mensagem. Eu fiquei paralisado nessa mensagem porque o apóstolo Paulo, ele me ensinou que eu sou igreja, eu não tenho que chegar aqui e falar assim, ó, irmão fulano fez isso, isso, isso. Eu acho que não está certo. A gente tem que parar de achismo. Vamos para a Bíblia. Eu conheço um monte de gente que tem dúvidas. Mas como é que é isso que está escrito na Bíblia? Por que você não vê na escola dominical? Hoje tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas estava bom, não estava? Só que os que estavam aqui, não enche o peito não. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Chega em quem você sentiu saudade e fala assim, ô, senti sua falta, cara. É tão bom aqui. E outra, no final da escola tem um maná, não tem? Quase no céu. Você se enche 2 vezes. Aí você vai me dar desculpa, mas eu tenho uma panela de pressão para olhar. Mas quando é na sua empresa, você se rebola para fazer acontecer. Por quê? Porque é pro seu patrão, né? Você tem medo de ser mandado embora, né? Vou falar uma coisa para você, eu não tenho medo de ser mandado embora, não. Porque o patrão não vai me salvar, mas eu tenho medo de chegar no céu e Deus olhar para mim e falar assim, ó, você poderia ter faltado na EBD. Ou melhor dizendo, eu tenho medo de chegar no céu e Deus falar assim, ô, você não foi na EBD, né? Então eu não te conheço. Nem você me conhece, nem eu te conheço. Tenho medo. Feche os seus olhos. Esquece o irmão e a irmã que está do seu lado. Feche os seus olhos. Querido Deus, a Ti eu oro. Me usar como tu queres. Eu abro meu coração. Depois que eu entendi a palavra, agora o Senhor pode. Eu entendi que o Senhor quer me curar. Entendi que o Senhor quer me ensinar o caminho que eu devo seguir. Pode me usar assim. Deus, eu não aceito, Pai, esse homem e essa mulher sair da mesma forma que entraram. Eu acredito, Deus, na sua palavra está escrito que nos fins haveria um avivamento, Pai. A igreja, Deus, ela está parada no tempo e não acredito que não seja só eu que esteja enxergando isso.
Eu já não escuto mais choro, Pai, dentro da igreja. Acredito que nem o Senhor. A Ti eu clamo, Pai, derrama o avivamento sobre nós. Eu não quero, Deus, só arrepios. Eu não quero, Deus, só choro, Senhor, sem arrependimento. Eu quero que a Tua presença habite no meio do Seu povo. Porque o véu não foi rasgado em vão, Deus. O véu foi rasgado para que eu pudesse entrar na Sua presença. Que a Tua igreja possa sentir, Deus, a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Que a Tua igreja possa sentir, Deus, a brasa, Deus, que sai do Teu altar e chega no nosso coração. Ah, Deus, nós abrimos, Deus, o nosso coração. Abrimos, Deus, o nosso coração, Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. E se existe, Deus, alguém nos assistindo, que ele possa sentir a Tua graça, Pai. Que ele possa sentir o Teu renovo, Senhor. Deus, eu acredito e lembro, Deus, das orações cheias de fervor, Pai, que eram feitas, Deus, na antiguidade, Pai. A Ti eu oro, Pai, que o Senhor possa resgatar isso dentro de nós. Porque nós se perdemos, Senhor. Nós estamos, Deus, como crianças, Pai, que se perderam dos pais, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. A Ti eu oro, Senhor. Nos dê uma direção. Aleluia. Aleluias, aleluias, alarava, eu rebelej. Não é que arabadaço. Aleluias, 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 aleluias. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. O quê? Diga obrigado, Senhor Jesus. Diga obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar só um pouquinho, queridos. Palavra abençoada, maravilhosa. Culto de celebração de família.